Gente, voltando agora aqui na questão 23, a banca está perguntando quais são as penas constitucionalmente proibidas. Se vocês abrirem o artigo 5º, inciso 47, vocês vão ver um rol taxativo que veda as penas de caráter perpétuo, as cruéis e de banimento. Então, nessa questão, a única passível de ser aplicada é a perda de bens e valores. Então, a questão 23 é a letra A, a resposta. A questão 24, ela quer a correta sobre a evolução dos direitos fundamentais. E ela fala que os direitos humanos da primeira, a letra A está falando que os direitos humanos da primeira dimensão marcam a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito. E nesse contexto, o respeito às liberdades individuais em uma verdadeira perspectiva de participação do Estado. Na verdade, os direitos de primeira geração, eles querem uma abstenção do Estado. Por isso que está falando aqui, respeito às liberdades individuais. Elas não querem que o Estado interfira na vida delas. Ainda mais quando fala que passa de um Estado autoritário para um Estado de direito. A letra B é a correta. A letra C está falando que os direitos de quarta dimensão são direitos transindividuais. Mas, na verdade, os direitos de quarta geração estão ligados com o desenvolvimento da tecnologia, como os direitos relativos à inseminação artificial e engenharia genética. A alternativa D está falando sobre os direitos de terceira geração, que são direitos de liberdades positivas e a consagração de direitos sociais como educação. Mas, na verdade, não. Os direitos sociais, como educação, são direitos de segunda geração, sendo de terceira geração os transindividuais, com o meio ambiente equilibrado. A questão número 25 está falando sobre alguns direitos fundamentais. Ele fala que a letra A fala que é dever do Estado e direito subjetivo da criança, com idade entre 0 e 7 anos, o acesso à educação infantil de forma gratuita em creche e pré-escola. Mas, na verdade, se vocês abrirem o artigo 208, vocês vão ver que ela tem que ser gratuita dos 4 aos 17 anos, e não só nessa fase da primeira infância. A letra B é uma mais complicadinha, porque ela parece que está toda certa. O único problema dela é que ela fala que o princípio de isonomia ele vai ser aplicado por norma de eficácia limitada, mas na verdade é ilimitada. A letra C é a correta. A letra D está falando que o STF determinou que a garantia ao acesso à educação pode ser obstada por razões orçamentárias, mas está errado, gente. É um direito fundamental, um direito básico que não pode ter diminuição de verba por questões orçamentárias, tendo que ter uma receita mínima para efetivar. A letra E está falando da licença gestante, sendo exclusiva para as mulheres de cargo efetivo, mas não, é para qualquer tipo de trabalho com carteira assinada. Então, a número 25, a resposta é a letra C. A 26, ela está falando sobre as associações e ela toda está descrita no artigo 8º da Constituição. A primeira questão está falando que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Até aí tudo bem, tá certo? Exceto em questões judiciais ou administrativas. Não, o sindicato pode representar também no judiciário e de forma administrativa. Por isso que está incorreta a número 1. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Tá certo? Liberdade de associação. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. A número 3 está correta, porque é uma forma de proteção do trabalhador. A número 4 está falando que o aposentado, filiado, tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Está correto, se vocês forem ver os incisos do artigo 8º. Então, só a alternativa número 1 que está incorreta.
A questão 27 está falando sobre os direitos e garantias fundamentais e falando um pouquinho sobre os direitos sociais. E ela quer a alternativa correta. A letra A está falando que é absoluta a liberdade de criação para os sindicatos, nos termos do artigo 8º, inciso 2 da Constituição. Na verdade, a liberdade de criação não é absoluta, pois pode haver apenas um sindicato da mesma classe em uma determinada circunscrição. Então, por exemplo, se algum sindicato é criado para representar os trabalhadores do Vale do Paraíba, de uma certa categoria, não pode vir outro sindicato representar eles também, porque já tem um naquela determinada área. A letra B está falando que não fazem jus à percepção de seguro-desemprego os empregados rurais e trabalhadores domésticos, mas está errado. Todos os trabalhadores têm direito ao seguro-desemprego. Por força da emenda constitucional, aos trabalhadores domésticos são assegurados todos os direitos sociais, elencados no artigo 7º. Está errado. Se vocês forem no parágrafo único do artigo 7º, vocês vão ver que tem um rol de direitos que vão ser assegurados para eles, e não na totalidade do artigo 7º. Por isso que a letra D é a mais correta para a questão 27. A questão 28 está falando sobre o direito à saúde, e ela quer quais alternativas estão corretas, e se vocês forem ver, todas estão. A primeira está falando que a saúde é um direito fundamental, e ele é garantido pela interação de todos os entes federativos. Tá certo. Tanto que a gente tem, por exemplo, os postinhos em cada bairro, que é uma questão que o município traz, e outras questões de ordem estadual e federal. O número 2 está falando que os direitos humanos são garantidos pelo país e consagrados em direitos fundamentais, sociais e econômicos de aplicação imediata. Tá correto, porque se você nasce no Brasil, você já tem esses direitos resguardados. O número 3 está falando que o direito de saúde é garantido como um direito social. E sim, é considerado um direito de segunda geração, porque precisa de uma prestação, de uma ação positiva do Estado para poder efetivar. Como exemplo, a gente tem a criação do SUS. Então, o número 28, todas as alternativas estão corretas, que é o que está na letra E. A questão 29, ela está falando sobre o brasileiro naturalizado ocupar cargo de presidente da Câmara, mas está errado, porque esse cargo ele é privativo para brasileiros natos, conforme o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. Gente, a questão número 30 está falando sobre a nacionalidade. E a letra A, ela fala que são brasileiros natos os originários de países de língua portuguesa com residência por 1 ano e idoneidade moral. Só que tá errado, eles são brasileiros naturalizados e não brasileiros natos. A letra B tá falando que não é permitida de nenhuma forma a distinção entre brasileiros natos e naturalizados, só que na verdade a distinção ela é permitida apenas se for feita pela Constituição. É o que está no artigo 12, parágrafo 2º. Um exemplo seria essa questão dos cargos privativos de brasileiros natos. A letra C é que está correta, se vocês forem ver o artigo 12, inciso 1º, a linha C é o que está regulado lá. E a letra D está falando sobre a declaração da perda de nacionalidade dos brasileiros. Só que, na verdade, ela tem algumas ressalvas. O brasileiro ele não perde a sua nacionalidade quando ocorrer reconhecimento de nacionalidade originária ou quando for imposição de naturalização pelo outro país. Então, assim, é o que está no artigo 12, parágrafo 4º. São questões em que a pessoa ela não escolhe, não é por vontade própria que ela deixa de ser brasileira, que ela tem que ter uma outra nacionalidade. Por isso que ela fica com dupla nacionalidade, a que ela adquiriu e a brasileira. A 31 está correta, está falando sobre a naturalização só poder ser expressa. A 32 tem um casinho
interessante, né, que fala sobre duas pessoas estrangeiras que estavam no Brasil prestando serviço ao seu país e que tiveram um filho. Depois eles voltaram para o país de origem e esse filho acabou vindo para o Brasil e casando com uma brasileira. E depois tiveram um filho. Aí a questão quer saber se esse filho, que é o João aqui da questão, for registrado em repartição brasileira competente ou venha residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira, se ele vai ser considerado brasileiro nato. Ele vai ser considerado brasileiro nato, porque um dos pais é brasileiro e a criança optou por essa nacionalidade ou ela foi registrada em órgão competente.